Bom, agora o assunto é direito previdenciário. Vou bater um papinho com a doutora Fernanda Miniti, que já está conectada conosco, vem trazendo importantes esclarecimentos sobre direito previdenciário. Doutora Fernanda, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Farol. Obrigada, bom dia, Roberto, bom dia a todos os ouvintes do programa Farol. Mais uma vez estamos aqui para conversarmos sobre direito previdenciário. Bom, e o assunto nosso é o seguinte, né? O auxílio acidente, né? As mudanças. Bom, primeiro eu preciso te perguntar, ainda existe esse termo, doutora Fernanda, auxílio acidente? Sim, ainda existe o termo auxílio acidente. Ah, tá Mesmo com bom. as mudanças da legislação, da nomenclatura, ainda é comum se utilizar o termo auxílio acidente. E o auxílio acidente, ele vale lembrar que é para todo o acidente, seja acidente de trabalho ou não. Então, qualquer pessoa que que sofreu um acidente e que por conta deste acidente reduziu a sua capacidade laborativa, então a pessoa consegue trabalhar, mas ela não trabalha da mesma forma com que ela trabalharia antes. Ela se enquadra, né, no pedido de postular um eventual auxílio acidente. Eu estou vendo algumas dúvidas aqui. Uma delas, eu acho que é bastante recorrente, que é o fato da pessoa poder trabalhar enquanto recebeu o auxílio. Mas lembrando que agora, no dia 20 de abril, houve a publicação de uma medida provisória, 1113. Ela mudou algumas regras, doutora. Sim, o auxílio acidente ele sempre foi entendido e ainda é como um caráter indenizatório. O que significa isso? A pessoa, se ela consegue, se ela se encaixa no auxílio acidente, ela recebe esse auxílio acidente, ela pode continuar trabalhando sem nenhum problema até o momento da aposentadoria. O auxílio acidente ele cessa quando? Cessa quando a pessoa se aposenta e aí sim não é acumulado o auxílio acidente com a aposentadoria. Mas, enquanto ela recebe o auxílio acidente, essa pessoa não tem nenhum impedimento de receber o auxílio acidente e continuar trabalhando. O que mudou com a medida provisória? O auxílio acidente, tanto por conta desse caráter indenizatório, então, quando ele era concedido, a pessoa passava por uma única perícia que comprovava que reduziu a capacidade dela, a forma dela trabalhar, e aí era concedido o auxílio acidente e por isso a pessoa recebia até a aposentadoria. Agora, com a medida provisória, se o INSS convocar, a pessoa vai ter que ser submetida à nova perícia a critério do INSS. Então, não é mais uma única perícia que se estabelece o início do recebimento desse benefício e até a aposentadoria. Agora sim, se tem a perícia, mas o INSS convocando, verificando necessidade, a pessoa ela tem que se submeter a essa nova perícia para verificar se vai se manter esse auxílio acidente. Isso é, vamos dizer assim, o grande teor ali que está contido dentro da medida provisória, dessa nova medida provisória que regulamentou não, né? Que trouxe algumas diferenças do auxílio acidente. Eu estou vendo aqui E um também. dos... Pode Sim, sim. falar. Não, assim, Então, só para a gente diferenciar, ele não tem os mesmos efeitos de uma aposentadoria, então, né, doutor? Não, ele não é uma aposentadoria. Tá. Benefício por incapacidade, vamos colocar assim, benefício por incapacidade, os mais que a pessoa conhece, vamos trazer aqui para a parte mais tocável, são quais? Incapacidade, que a gente está falando. Eu vou falar nos termos mais comuns, que agora mudaram os nomes, mas só para a pessoa entender. Aposentadoria por invalidez, o auxílio doença e o auxílio acidente. Tanto o auxílio doença quanto a aposentadoria por invalidez, quem recebe não pode continuar trabalhando. Porque se a pessoa ela está recebendo porque ela está incapacitada para aquele trabalho, então tem uma vedação na lei que ela não pode continuar trabalhando. Já o auxílio acidente não tem essa vedação, ela pode continuar trabalhando. Ele não é uma aposentadoria, ele é entendido como um caráter de indenização por conta do acidente. E para se ter direito, aquilo que eu disse, tem requisitos. Quais são os requisitos? Sofrer algum acidente, seja de trabalho ou não, ter sofrido um acidente e ter sequela, ter uma redução na capacidade laborativa. O exemplo mais comum, perda de um dedo,
Então, a pessoa consegue trabalhar? Sim, ela trabalha, mas ela trabalha com mais dificuldade, com mais esforço do que antes. Pode trabalhar e continuar, receber e continuar trabalhando? Sim, sem problema nenhum. Auxílio acidente. Aposentadoria por invalidez e auxílio doença? Não, não pode continuar trabalhando. E então, é uma aposentadoria? Não, não é uma aposentadoria. A única que é chamada de aposentadoria seria a aposentadoria por invalidez, mas também, quando se diz aposentadoria, a pessoa pensa que é algo que ela vai ter vitalício para a vida inteira e que nunca se pode cortar. Mesmo com a nomenclatura aposentadoria por invalidez, que agora muda a nomenclatura, mesmo com essa nomenclatura que dá a entender que seria definitiva, ela também pode ser cancelada. Cancelada de cortada, se passar por uma perícia e a pessoa não estiver mais incapacitada. Então, esses 3 benefícios, eles podem ser revistos se mudar a condição da pessoa de saúde dela. A diferença é que o auxílio acidente, antes ele fazia uma única perícia e se mantinha até a aposentadoria. Já a aposentadoria por invalidez ou auxílio doença poderiam ser chamados para perícias periódicas. Agora, o auxílio acidente também entra nisso, de que o INSS pode convocar para verificar se aquela sequela ainda continua, como está a capacidade laborativa da pessoa. E o período que a pessoa recebe, aqui no caso, o tópico que nós estamos falando do auxílio acidente, ele entra no cálculo para aposentadoria. O valor exato que a pessoa recebe se entra como no cálculo. Se a pessoa receber R$2.000, um exemplo, de auxílio acidente, esse valor desse mês ele vai ser lançado como se tivesse contribuído no cálculo da sua aposentadoria. Então, se soma para a aposentadoria. Embora não seja uma aposentadoria, ele entra no cálculo para futura aposentadoria. Assim como auxílio doença ou benefício por incapacidade. Tá, deixa eu lhe perguntar uma outra coisa agora, uma mera curiosidade, mas eu acho que é importante. Às vezes tem algumas empresas que ela tem uma espécie de preconceito, elas possuem esse preconceito de abrir uma CAT, né, uma comunicação de acidente de trabalho, né? Vamos pensar num acidente doméstico, né? Por uma diarista, não por uma empregada devidamente registrada, segundo as novas regulamentações do emprego doméstico. Essa diarista pode solicitar esse auxílio? Tá, ela não é empregada? Não, ela não é empregada. Ela presta serviço em várias casas, né? Vamos a um exemplo, né, talvez mais comum. Contribuinte individual. Sim. O contribuinte individual ele não está regulamentado para receber esse auxílio acidente. Além das categorias, para o recebimento, seria empregado doméstico, trabalhador avulso e o segurado especial. Não diz dentro da regulamentação o contribuinte individual ou autônomo. Agora, imagine o caso de uma pessoa que fosse como empregada e a empresa não quis emitir a CAT. O que a pessoa pode fazer? Ela pode procurar um sindicato para preencher e emitir a CAT. E não vincular necessariamente a emissão da CAT à concessão do auxílio. Porém, se sabe que com a CAT tem uma regulamentação, uma formalização de que de fato ocorreu um acidente de trabalho. Agora, o autônomo, ele não está sujeito a um órgão que verifica para emitir a CAT. Então, nem na regulamentação do direito a ele, nem na emissão da CAT, porque ele não está dentro de uma empresa que vai atestar que ele sofreu um acidente ali, ou colocar e atestar. Ele está em outra situação jurídica, Tá certo, entendi. Bom, porque às vezes não quer abrir a CAT, até com certo receio de que a empresa seja responsabilizada por aquele acidente, né, doutora? Sim. É isso, né? Com certeza. De alguma futura indenização que é muito custoso para a empresa pagar uma indenização por acidente. Então, às vezes, a empresa vai ter aquela restrição de abrir a CAT, embora legalmente ela tenha a obrigação. Mas aí, volta ali do que eu disse, o empregado, se ele ficar na mão da empresa, ele tem como pedir para o sindicato, ou até mesmo ele baixar e emitir, preencher essa CAT. Que daí vai ser verificada por um médico, alguém que vai atestar. Mas o ideal é ser feito pela empresa.
Perfeito, perfeito. Eu gostaria, inclusive, de voltar nesse tema com a senhora na próxima semana, porque é um tema muito importante e muitos acidentes devem ter, inclusive, acontecido durante a pandemia, que ficaram aí como a senhora gosta de falar, nesse limbo jurídico, né? Ou seja, essas pessoas não têm essa proteção formal do Estado e a empresa muitas vezes pode ter negligenciado esse direito. Vamos tentar retomar esse tema semana que vem, doutora? Vamos sim, é um tema interessante, que no caso seria o contribuinte individual, o autônomo, que ele sofre um acidente, o que ele pode fazer? Porque, de fato, ele só está em outra categoria, mas ele também sofreu um acidente. Sim. Se ele tiver uma sequela, e ele vai ficar desamparado legalmente? Exato. Então, é um tema bem interessante para ser abordado. Exatamente. Não, e tem tudo a ver com aquilo, né, com o assunto que nós falamos aí na semana passada também, greve do INSS, como é que essas pessoas ficaram, né, em torno disso. A gente estava falando mais em torno de aposentadoria, mas acho que vale também a gente tocar no assunto com relação aos acidentes de trabalho. Doutora, por enquanto só tenho que agradecê-la mais uma vez. Vamos retomar esse bate-papo a semana que vem. Por enquanto, muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço para todo mundo, um excelente dia para todo mundo fique com Deus. Até mais. Muito obrigado. Igualmente, doutora. Doutora Fernanda Miniti, participando conosco aqui no Farol de Limeira.